Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9, começando no primeiro, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Peço agora a Deus que o Senhor abençoe a leitura da mesma, que o Senhor venha agora falar aos nossos corações, que o Senhor venha me empoderar pelo Teu Espírito para falar ao Teu povo esta noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos nos assentar esta noite. Eu quero hoje falar sobre essa parábola bastante conhecida, a parábola do semeador. E Mateus 13, Jesus começa uma série de parábolas muito importantes. E aqui ele começa com essa parábola bastante conhecida. E o tema desta noite será o solo e a semente. O solo e a semente. Essa parábola, ela contém quatro personagens. O primeiro personagem é o semeador. A gente vê aqui no versículo 3, nós lemos: Eis que o semeador saiu a semear. Então o primeiro personagem é o semeador. E ele aqui representa um ganhador de almas, alguém que está pregando o evangelho, espalhando a palavra de Deus, mas não só apenas o evangelho no sentido de salvação. O evangelho vai muito além de só salvação. A sua salvação, a minha salvação, ela deve ir muito além do que simplesmente você ser salvo, não está mais a caminho do inferno, mas está a caminho do céu. Vai muito além de apenas ter o seu nome escrito no livro da vida. Não que isso é pouca coisa, mas Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem muito mais para nós cumprirmos aqui. Então não é uma questão de, bom, eu vi o evangelho, eu fui salvo, acabou, eu vou para casa dormir. Não, não é isso. Então, o semeador aqui é aquele que está semeando a palavra de Deus, tanto o evangelho para a salvação, quanto as doutrinas e os ensinamentos e os princípios de Deus, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida que glorifica a Deus, uma vida com propósito, uma vida cheia, uma vida plena. Também nós podemos colocar aqui dentro desse semeador que está semeando a palavra de Deus em toda a sua plenitude. O segundo personagem que nós temos é a semente. E nós vemos isso aqui no versículo 4, ele fala que a semente, uma parte da semente caiu aqui, outra caiu ali, mas o segundo personagem é a semente. E a semente aqui é a palavra de Deus, como acabei de mencionar. O terceiro personagem são as aves. A gente vê isso não aqui no que nós lemos, mas lá no versículo 19 do capítulo 13, quando Jesus está explicando a parábola, nós vamos para lá daqui a pouquinho, aí ele explica essas aves que a gente fala sobre isso aqui, está se referindo ao inimigo, ao diabo e seus aliados, que elas vêm e elas arrancam a semente e tiram embora. Diz assim: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. O maligno vem e ele arrebata, ele tira, ele leva o que foi semeado no coração das pessoas. Mas eu falei que são quatro personagens. Nós vimos o primeiro, que é o semeador, o segundo é a palavra, o terceiro são as aves, e o quarto semeador não é tão óbvio assim, mas é um personagem importante. Esse personagem, o quarto personagem, é o solo. É o solo, é o chão, é a terra. E esse personagem, ele tem quatro espécies diferentes de solo. É um personagem que tem quatro partes. No versículo 4, nós lemos que uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ao pé do caminho. Pé do caminho significa na calçada. Não que tinha uma calçada com meio fio cimentada, não é isso.
Mas você sabe como é que é. Você tem naquela época, essa situação, essa cultura, era uma cultura agrícola. Então a terra ela era arada, era fofada, adubada, virada. Agora tinha as partes que as pessoas usavam para trafegar. Essas partes não eram aradas, não eram afofadas, não eram trabalhadas, eram assim pisadas constantemente por homens e animais. Ela ficava compactada, o sol batia, a chuva batia, o sol batia de novo, secava e ficava praticamente como se fosse pedra. Era terra, mas era uma pedra dura. Parte da semente caía ao pé do caminho, nessas calçadas, digamos assim. A outra tipo, a gente vê no versículo 5, que são os pedregais, e a outra parte caiu em pedregais. O que é pedregais? Pedras, caiu numa terra rochosa, uma terra cheia de pedregais. Aí nós temos no versículo 7, o terceiro tipo de solo, que são os espinhos, no versículo 7, e outra caiu entre espinhos. Pastor, tinha espinho assim? Não, era mato, era erva daninha que tinha espinho, mas estava lá. Então ela caiu numa área onde não foi trabalhada, não foi preparada, havia ali outras plantas espinhosas que não tinha muita utilidade, mas caiu também nesse tipo de solo, um solo que tinha plantas espinhosas, caiu no meio dos espinhos. E o quarto tipo que a gente vê é no versículo 8, onde fala que, versículo 8, e outra parte das sementes caiu em boa terra. Boa terra. O quarto personagem tem 4 tipos. O primeiro personagem, o semeador, você não tem controle sobre isso, a não ser que você se torne um semeador. Mas o semeador, você é passivo quanto a ele. Alguém vai vir pregar para você, alguém vai vir falar com você, vai dar um panfleto, vai pregar para você, enfim, alguém vai alcançar você. Você está passivo nessa história toda. Aí nós temos a semente. A semente é a palavra de Deus, é eterna, sempre existe no céu, está na terra, e a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre vai surtir um efeito. Mas você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o primeiro personagem, a não ser que você seja um. Você não tem controle sobre a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. O terceiro personagem são as aves. Tenha cuidado. Note que as aves só foram operantes na semente, nós vamos ver isso daqui a pouco, que caíram no caminho, no pé do caminho. A semente caiu nas pedras, nos espinhos, na terra boa, essas não foram afetadas, só foi afetada pelas aves, as que caíram na calçada. Então a única coisa, o único variável que está em nossas mãos aqui nessa história toda, é o tipo de solo. O tipo de solo que nós vamos escolher ser. Eu não posso escolher o semeador, eu não escolho a palavra, eu não escolho a ave. Eu posso, no entanto, escolher, eu posso ter uma parte no solo. Que tipo de solo nós seremos? Nós vamos ser pé do caminho, pedregais, espinhos ou boa terra? Uma vantagem que nós temos com essa parábola e as demais parábolas do versículo 13 é que nós temos o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor está nos explicando, nos ensinando o que quer dizer essa palavra. Então não tem que ninguém estar inventando história e interpretando para cá e puxando para lá, porque Jesus mesmo, logo após aqui, vamos ver mais tarde, ele mesmo explica, ele fala, deixa eu explicar o que é a parábola. Eu falo as parábolas porque tem gente que não vai entender, mas para vocês eu vou explicar o que é. E ele explica direitinho o que ele está falando. Versículo 13, capítulo 13, versículo 18, mais adiante, ele fala assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então ele vai e explica, ele fala, escutai. E termina aqui, antes da explicação, aqui, o versículo 9 que nós lemos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus fala, escutai que eu vou explicar, quem tem ouvidos, ouça. Então esta noite eu digo, vamos deixar que Jesus explique, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou fazer um exame muito minucioso, mas eu acho que todo mundo aqui tem ouvido. Tá? Qualquer coisa, temos um médico, uma enfermeira aqui na casa, para eles fazerem um exame para ver se você perdeu, está sem, mas eu acho que todo mundo aqui tem ouvido, amém? Todo mundo aqui está com ouvido. Então vamos ouvir. Vamos ouvir o que foi que Jesus explicou dessa parábola e a nossa interação entre o solo e a semente. O solo e a semente.
a gente vê no versículo 4, se olhar comigo, que a importância da interação entre o solo e a semente é grande, porque essa interação vai definir o resultado. Olha no versículo 4, a gente vai ver o resultado da sinergia da semente e o solo trabalhando junto, o resultado. No versículo 4, que é aquela semente que caiu no pé do caminho, fala que, no versículo 4 fala o quê? E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Nós sabemos que as aves representam o diabo, os seus aliados. Mas se nós escolhermos sermos aquele solo duro, pisado, batido, seco, se nós escolhermos sermos aquele solo ao pé do caminho, então não vai dar muito fruto, porque a semente sequer vai germinar, porque as aves vão vir e vão comer aquela semente. No capítulo 6 nós temos um outro tipo, aquela que caiu nos pedregais. Não tinha raiz, por quê? Porque sem raiz você não tem alicerce. Sem raiz você não tem firmeza. Você fala, pastor, mas espera aí, aqui está dizendo assim, outra parte cai em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu. Mas pastor, se não tinha terra bastante, como é que nasceu? Alguém tem essa pergunta, essa dúvida? Alguém aqui já plantou um feijãozinho, um algodão? Lembra na escola, vocês iam para a escola? Lembra a escola, aquela coisa que vocês iam para a escola? Todo mundo fez isso, né? Pega um feijãozinho, bota no algodão com água. O que acontece com aquele feijãozinho? Depois de um tempo, ele se abre, aí o que acontece? Sobe. Aquele brotinho, sobe. Alguma coisa desse? Primeiro o brotinho, sobe. Aí depois que o brotinho sobe, você tem o quê? As raízes começam a nascer. Mas antes de ter raiz, tem o quê? Tem um brotinho. Aconteceu aqui. Não tinha raiz, porque não tinha solo. Então, de fato, aquela semente, ela começou a germinar, ela começou a crescer, ela começou a brotar, como qualquer semente, num lugar onde não tem muita terra. Ela vai brotar, ela vai começar, mas ela não vai ter raiz. E por não ter raiz, não vai durar muito tempo. Agora me digam, o que a tia falava na escola? Quando começar a aparecer as raízes, você faz o quê? Você transfere aquilo para um pote com terra. Por quê? Para a raiz fundar. Está vendo? Igreja também é cultura. Todo mundo aprendendo sobre botânica tanto tempo depois. Mas vejam só. Então, exatamente o que houve. Pedra tinha, não tinha terra. Então brotou, mas não durou. Se a gente não transferir aquele feijãozinho para um pote com terra, o feijãozinho vai acabar, aquele brotinho vai acabar o quê? Morrendo. Por quê? Porque não tem terra. Aí temos um outro tipo, o tipo que caiu nos espinhos, versículo 7. Espinhos cresceram e sufocaram-na. Você planta uma semente e você deixa com mato, e você não tira aquele mato. Não é incrível como o mato cresce? É impressionante. Grama, demora. Fruteira, demora. Tudo demora. Agora, mato cresce, que é uma beleza. Não é nem aguar aquilo, não desaguar, adubar, nada. Aquilo cresce, que é uma... É isso aqui. Sufocam. Vêm os espinhos, que aqui são ervas daninhas, são plantas que não são frutíferas, elas ocupam o solo e elas sufocam. E o resultado é que o fruto é pouco. Demora e é pouco. E aí nós temos o terceiro tipo, que é a terra boa, que deu fruto, e o fruto que permanece. Dá fruto e volta a dar fruto. Aqui nós lemos no versículo 8, caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, 60 e 30, ou seja, deu muito fruto, fruto que permanece. E na safra que vem vai trazer mais fruto, por quê? Porque era boa terra. E nós podemos hoje escolher que tipo de solo nós vamos ser. Você não pode escolher os outros personagens, porque não cabem a nós. Agora, o solo cabe a cada um de nós decidir que tipo de solo nós seremos. E como nós vamos interagir com a semente. O tema de hoje é o solo e a semente. Qual tipo de solo você vai ser?
que tipo de solo você é, que tipo de solo você será. Olhe comigo no versículo 17, vamos ver primeiro a semente e o pé do caminho. A semente e o pé do caminho no versículo 19. Perdão, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as árvores e comeram-na. Esse solo aqui representa aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus. Se a palavra de Deus foi o evangelho, ela ouviu e foi salva. Foi salva. Tem muita gente que fala que só aquela semente que caiu no pé do caminho, minto, foi salva? Não foi salva, ela foi arrebatada, não foi salva. É o único tipo de solo que representa alguém que não foi salvo. Os outros tipos foram salvos. Tem gente que acha que não, foi só que caiu em boa terra. Negativo, nós vamos ver o porquê isso não é verdade. Mas o único tipo que representa alguém que não foi salvo, ou se a palavra de Deus em questão não se trata de salvação, mas se trata de alguma doutrina ou princípio para a nossa vida, é aquela pessoa que vem para a igreja, lê a Bíblia, recebe conselho, mas decide fazer o oposto. Sabe por que tem gente que você fala, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer assim, assim, assado. A pessoa fala, tá, e faz o contrário. Sabe o que é isso? Aquela semente que foi passada, ela caiu ao pé do caminho. Ela caiu num chão duro, um chão batido, ficou exposto. E veio o diabo e pegou aquela semente, aquele conselho, aquela palavra de Deus, e levou embora. E aquilo nunca cresceu, nunca germinou, nunca brotou, nunca fez nada, nunca teve raiz, nunca deu fruto. Por quê? Porque sequer teve tempo de germinar, porque caiu no pé do caminho, onde é duro, onde é seco. E nunca surtiu efeito na vida daquela pessoa, seja para a salvação, ou seja para uma outra área. Um outro ensino, um outro conselho, uma outra verdade, um outro princípio, uma outra doutrina. É a mesma coisa. Aqui, se a gente vê esse trecho lá em Lucas, não virem, mas lá no trecho paralelo em Lucas fala assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Lá em Lucas explica, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Perdão, isso aqui é o versículo 19 de Mateus, não Lucas. Eu falei errado. Mateus 13, versículo 19. Foi semeada pelo caminho, não entendendo. Aquela pessoa, ela não entendeu. Me diga uma coisa. Fé começa onde? Na mente. Depois vai para o coração e se transforma em ação. Por isso que o Tiago falou que a fé sem obras, a fé sem ação é morta, é nula, é ineficaz, não presta para nada. Então se começa pela mente, e aqui está dizendo que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Como que eu vou fazer, colocar em prática aquilo que eu não creio? Como que eu vou crer naquilo que eu não entendi? Primeiro tem que entender. Tem que entender. A pessoa, quando não entende, quando não compreende, ela não vai crer. E se ela não crer, ela não vai colocar em prática. E se não colocar em prática, de nada vai servir, mesmo que ela tenha ouvido. Porque aqui fala, ouvindo alguém a palavra, a pessoa ouviu, só não entendeu. Ela ouviu, mas não entendeu. Então o diabo vai lá, tira a semente que foi semeada. Note que é a mesma semente que foi jogada. O semeador não estava andando assim, bom, essa semente para o caminho, essa semente para as pedras, essa para os espinhos, agora a terra boa, vou colocar essa semente aqui. Não, ele saiu assim, Ele saiu jogando. Ele andava com uma bolsa, um saco bem grande aqui do lado, ele enfiava a mão no saco e jogava, tanto que caiu um pouco no caminho, caiu um pouco na terra boa, caiu um pouco nas pedras, um pouco nos espinhos. Ele saiu e jogou assim, Era a mesma semente.
Era a mesma semente. Aqui esta noite eu estou pregando, eu estou semeando a mesma semente. Eu não estou pregando uma coisa para esse canto da igreja, pregando aqui para essa parte da igreja e aqui outra coisa. Eu estou jogando a mesma semente. Agora tem muita semente. Tem muita gente que não vai entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque o coração está duro. Aquela pessoa já decidiu o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, o jeito que vai fazer, já decidiu tudo. Não adianta o pastor falar, a Bíblia falar, não adianta. Eu não sei, não quero saber, estou errado quem sabe. Pronto. Sabe o que é isso? É aquele chão batido, aquele chão duro. Aquele chão que foi pisado, que não foi virado, que choveu, o sol bateu, secou. É igual cimento da terra batida. Não vai entender, porque não vai entrar. Quem vai decidir não sou eu, não é o semeador que decide. Não é a semente que vai criar asa e manobrar aonde vai chegar. A decisão do solo está com cada um de nós aqui esta noite. Que tipo de solo você vai ser? Porque a semente é a mesma. O resultado vai depender do tipo de solo que você escolhe ser esta noite. O diabo vem e tira a semente. Eles ouvem, mas não compreendem. Semana passada, eu e Micael, lá no Vale das Pitangas, evangelizando, fomos com uma jovem. Falamos, explicamos, ela entendeu, ela compreendeu, diz ela. Na realidade, ela não entendeu. Na realidade, ela não compreendeu, porque o seu coração estava duro. Inclusive, até comentei, não foi, irmão Micael? Falei, veio aquela jovem, sabe o que você acabou de ver ali? Dureza no coração. É essa dureza do pé do caminho. Por mais que eu explicava, por mais que eu desse exemplo, por mais que eu citasse as escrituras e mostrasse, avisasse, gritasse, não ia entrar. Porque ali era o pé do caminho. Aquele solo foi semeada a semente. Mas era a semente caindo e as aves vindo e levando. Eu semeava a semente e as aves vinham. Não era difícil entender? Porque eu estava lá, ele viu, era uma jovem que ela mesma admitia, não é, irmão? Ter uma vida muito distante daquilo que Deus gostaria que ela tivesse, digamos assim. Uma vida muito repleta de pecado e carnalidade. Não são minhas palavras, ela disse. E aquilo endureceu o coração dela. Às vezes fala com pessoas que elas dizem, não estou pronta. Eu preciso fazer alguma coisa. Como se algo estivesse segurando elas. O apóstolo Paulo explicou esse fenômeno em 2 Coríntios 4, versículo 3. Ele escreveu assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo vem e ele cega o entendimento, para que as pessoas não entendam. A fé começa a entender. Tem que entender. Se você entende, você pode crer. Se você não entende, você não vai crer no que você não entende. Tem que haver entendimento. E o diabo vem tirar a semente, ele vem tirar essa compreensão. Olhe comigo para o versículo 20. A semente e o pé do caminho, nós já vimos. Vamos agora a semente e as pedras. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Veja bem, ele também ouviu a palavra, igual que caiu no pé do caminho. Todos ouviram. Ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende.
se ofende, fica chateado, desiste. Aqui representa a pessoa que ouve o Evangelho e é salvo. Mas devido abro aspas, a angústia e a perseguição, por causa da palavra, eles caem fora. Note que a pessoa recebe com alegria, ou seja, a pessoa recebeu. Se ela ouviu e recebeu, é porque ela o quê? Creu. Lembra? Ouvir, receber. O que está entre ouvir e receber? O crer. Essa pessoa não só ouviu e entendeu, ela recebeu, indicando que ela creu. Foi salva. É alguém que genuinamente é salva, recebe com alegria. Lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, está aí o receber. Essa pessoa que caiu no pedregal, recebeu. Mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eles entenderam, creram e receberam. São pessoas salvas. Mas por que a pessoa se ofende? Por que ela logo se ofende? Por que a pouca adoração? Porque não tem raiz. O brotinho nasceu, mas não tem raiz. Foram semeados entre as pedras. Por isso que é importante você e eu, a gente se enraizar. É importante a gente vir para os cultos, ter comunhão, ouvir a pregação, ler a Bíblia, orar, servir a Deus, trabalhar, pregar, espalhar. Para quê? Para criar raiz. Sabe, tem gente que está nessa igreja há anos e anos e anos. Sabe o que é isso? Raízes. Tem gente que chegou a menos tempo, faça raízes. Mas tem uma coisa, tempo não quer dizer raiz profunda. Você pode estar aqui há 30 anos, não é impossível estar aqui há 30 anos, a igreja está aqui há 12, né? Se está aqui há 30, você está mentindo. Mas, veja bem, você pode estar aqui há 12 anos, não quer dizer que você tem raiz mais profunda de alguém que está aqui há 6 meses. Vai depender do tipo de solo você escolhe ser. Se você escolhe ser o tipo de solo cheio de pedra, você pode passar 500 anos aqui e você não vai ter raiz. Porque no solo cheio de pedra não tem raiz nunca, jamais. Passe o tempo que quiser. É o tipo de solo que você escolhe ser. Precisamos criar raízes, senão nós vamos ser de pouca duração. Pouca duração. A maioria das pessoas que são salvas nunca criam raízes. No ano comum aqui na igreja nós temos centenas e centenas de pessoas salvas. Na igreja, fora da igreja, em estudos, evangelizando, nas ruas, nas praças, nas casas, nas grotas, nos vales, nos campinhos, nos terrenos baldios. Temos centenas e centenas. Muitas vezes perguntam, cadê esse povo todo, pastor? Sabe onde é que eles estão? Sabe onde? Em algum lugar. Em algum lugar. Sabe por que não estão aqui? Sabe por que não estão talvez em igreja nenhuma? Você não sabe o que tem de gente que a gente leva a Cristo, tem outras igrejas, está assim, ó. As outras igrejas deveriam nos agradecer. Mas veja bem, a maioria não está em igreja nenhuma. Então não são salvas. Não ouviram o Evangelho? Não entenderam o Evangelho? Não creram no Evangelho? Não receberam o Evangelho? Então são salvos. Ninguém é salvo porque vai para a igreja ou deixa de ir para a igreja, gente. Então veja bem. Foram salvos. Mas essas pessoas são pessoas que se tornaram o solo com pedras. Nunca vão ter raízes. Recebem com alegria. Você explica, você é um pecador, caminha no inferno. Você acredita? Acredito. Jesus morreu para pagar o seu pecado. Acredita? Eu acredito. Ele pode salvar a sua alma eternamente. Eu acredito. Você quer receber? Quero receber. Sorriso desse tamanho. Agora recebe, aceita, crê. Feliz da vida. Nunca botou pé numa igreja. Naquele momento, naquele instante, é um sorriso, uma alegria, uma tranquilidade. Muitos agradecem, muito obrigado. Mas não vem agradecer a Deus. Nunca pega uma Bíblia. Não compartilha
compartilham o que acabaram de receber com seus amigos familiares. Talvez façam, eu não sei, que eu não acompanho eles depois, talvez eu façam, mas eu quero dizer o seguinte: eles não criam raízes porque é o solo de pedra. Essas são as pessoas que recebem, mas quando percebem o preço de ser um discípulo, não o preço da salvação, porque salvação quem paga o preço é Cristo, mas o preço de seguir a Cristo. Quando os colegas da escola, faculdade, trabalho começam a olhar e falar: ih, você não é crente, é? No seu Deus é proibido beber. Porque você pode ter, não sei o que. Pronto, aí a pessoa logo foi ofendida, logo se ofende, e não dura. Por quê? Porque não tem raiz. Pega aquela árvore, tem um pé de manga ali, na pracinha. Vai lá e arranca. Impossível, pastor. Por quê? Porque tem raízes. Agora, vai aqui na caqueira, aqui na frente da igreja, tem um plano desse tamanho. Ali você pega aquilo e faz assim, ó. Porque não tem raiz. Faça raízes. E a melhor forma de fazer raiz é não ser um tipo de solo cheio de pedra. Você que escolhe, você que sabe. A perseguição e a angústia vão provar o nosso amor a Cristo. E se nos ofendermos, nós vamos ficar o quê? Infrutíferos. Não vamos durar, não vamos dar fruto. Olha comigo no versículo 22. Nós vimos a semente e o pé do caminho, nós vimos a semente e as pedras, vamos ver a semente e os espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que houve. Mais uma vez, houve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Infrutífera. Isso que representa que a pessoa com o evangelho é salvo, tem um certo fruto. Cria uma certa raiz, porque planta nenhuma dá fruto se não tem raiz. Você não dá fruto sem ter raiz. Então aqui deu fruto, mas foi pouco fruto. Por quê? Porque tinha raiz, mas não era raiz profunda. E com o passar do tempo ela fica infrutífera. Olha que diz assim, ela fica infrutífera. Isso aqui é aquele crente, aquela pessoa que recebe o evangelho, ele até vem para a igreja, é diferente do que cai na pedra. O que cai na pedra não pega uma Bíblia, o que cai na pedra não vem para a igreja, o que cai na pedra não faz nada, nunca tem raiz. Isso aqui não. Isso aqui a pessoa vem para a igreja por um tempo. Ela até serve a Deus por um tempo. Ela é fiel por um tempo. Ela participa e colabora por um tempo. O que acontece? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam, abafam. Aí a pessoa não vem mais para o culto. A pessoa não lê mais a Bíblia. A pessoa não tem interesse ou apetite mais pelas coisas de Deus. Por quê? Abafou, sufocou. Note que essa pessoa é salva. Ah, pastor, mas aqui está dizendo que a pessoa ouviu, mas não fala que ela recebeu. Ok, deixa eu explicar. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Note que essa pessoa aqui no versículo 22, ela até que deu um certo fruto, mas ela ficou infrutífera. Ela até chegou ao ponto de dar um fruto. Por quê? Porque ela era salva. Ela era uma vara na videira. Mas não deu fruto, por quê? Porque foi abafada. Pega uma planta que começou a germinar, começou a brotar, começou a ter raízes, você botou num pote com terra, aí pega um saco plástico, bota ali dentro e amarra o saco plástico e fecha. O que acontece com a planta sufocada? Ela dá fruto, ela cresce, ela morre. Espiritualmente, quem nasceu de novo não pode morrer, porque é vida eterna, o que é eterno não morre, não acaba. Mas em termos de frutificar, fruto zero. Fica infrutífero. O que sufoca? Os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. A pessoa começa a pensar, opa, tem que
trabalhar, fazer dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo outro, eu quero ser isso, eu quero ter um diploma na parede, eu quero ter uma promoção no trabalho, eu preciso juntar tanto dinheiro, eu preciso trocar de carro, trocar de casa, comprar isso. Os cuidados deste mundo sufocam. A sedução das riquezas. Sabe o que vai acontecer? Vai sufocar. A pessoa é salva. A pessoa ouviu, entendeu, recebeu, mas não deu em nada. Porque está vivendo para esse mundo e não para o vindouro. Vivendo para essa vida e não para a vinda celestial. Está servindo o Deus deste mundo com Deus minúsculo, não Deus eterno, Criador de tudo. Sufoca, acaba. Deixa um aviso aqui para vocês. Só porque você, ou eu, ou alguém está dando fruto hoje, não quer dizer que ele estará dando fruto amanhã. Tem muito crente que vive nas glórias do passado. Teve um dia que eu li a minha Bíblia, teve um dia que eu era fiel à igreja, tinha um dia que eu dizimava, tinha um dia que eu fazia isso. E a cada dia, aquele dia fica mais distante, mais longínquo, mais remoto, mas a pessoa está vivendo em cima de glórias passadas. Eu lembro o dia quando eu levei uma alma para Cristo, faz uns 30 anos, mas eu lembro, anotei aqui, tirei uma foto para não esquecer. Vive do passado. Você pode estar dando muito fruto hoje, mas se você deixar que a sedução das riquezas, se você deixar que os cuidados deste mundo sufoquem, o fruto vai acabar. O fruto vai acabar. O diabo quer se opor a tudo que venha dar fruto, e ele sabe exatamente o que trazer para atrapalhar você e eu. Tem coisa que não vai atrapalhar você, que vai me atrapalhar, tem coisa que não vai me atrapalhar, que vai atrapalhar você. E ele sabe. Sabe que o diabo, ele estuda suas vítimas. Como todo caçador, ele estuda, ele sabe exatamente a melhor isca para usar, a melhor armadilha para usar, para pegar você. Ele sabe o tipo de pessoa, a fase da vida, a situação que você se encontra. Ele analisa tudo isso e ele bola um plano perfeito para sufocar a sua semente. Ele sabe, ele é esperto. Ele não é bobinho, não. Ele é esperto. Muito audaz, muito sutil. E ele vai causar problemas. Ele vai trazer os cuidados do mundo. Gente, olha, eu não estou aqui dizendo para você ser irresponsável. Todos nós temos cuidados com esse mundo. Temos contas para pagar, responsabilidades para a gente tomar conta e honrar. Nós temos família, nós temos pais, nós temos estudos, trabalho, temos a igreja. Temos os cuidados deste mundo. E nós devemos, sim, ser responsáveis. Mas nunca ao ponto de sufocar a palavra. Quando o seu estudo, quando o seu trabalho está atrapalhando, sufocando a palavra, está na hora de você mudar de emprego, mudar de carreira. Sabe que eu fiz isso? Quando eu fui salvo, em 1856, quando eu fui salvo, eu era recém-formado na faculdade. Estava num emprego bom, cargo de gerência numa rede internacional. Era hotelaria, eu trabalhava em hotelaria naquela época. Gerente operacional de uma rede mundial conhecida, famosa. Tem aqui no Brasil, tem no mundo inteiro. A rede Sheraton de hotel. É de luxo. Recém-formado naquela área, já empregado, cargo bom. Sabe o que eu fiz? Pedi as contas. Por quê? Gente, isso fui eu. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, mas o que eu fiz? Trabalhava sábado, domingo, folgava, porque o hotel não fecha. O hotel não fecha. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Hotel grande, tinha vários bares. Eu tenho que trabalhar num hotel que servia bebida alcoólica. Recém-salvo, gente. Recém-salvo. Com meses de salvo, eu falei, isso não vai dar certo.
aqui rola adultério, aqui rola drogas, aqui rola álcool, aqui eu vou ter que perder culto, aqui eu vou ter, sabe uma coisa? Isso aqui não é condizente. Então eu não só mudei de emprego, eu mudei de carreira. Encostei aquela carreira, recém-formado, encostei aquela carreira. Sabe que Deus abençoou? Eu nunca me arrependi por um instante de ter feito isso. Deus me abençoou e me retribuiu. Eu não fiz isso para Deus me abençoar e me retribuir. Eu fiz isso porque eu achava, sabia que era a coisa certa para eu fazer. Não estou dizendo para... Gente, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que ser médico, enfermeira, policial. Tá? Nossas enfermeiras, médicos, policiais. Eu entendo, alguém tem que ser. Tá? Se tem um bandido me assaltando, alô, polícia, sinto muito, domingo à noite nós não trabalhamos, estamos na igreja. Eu não quero ouvir isso. Se eu ficar doente, eu não quero passar mal ir para o ponto-socorro. Mas enfermeira, futuro para a igreja. E como é que eu fico? Aguenta aí. Eu entendo, alguém tem que trabalhar, eu sei. Mas não seria eu. E eu não julgava trabalhar no hotel ser tão importante assim. Você é policial, trabalha na área médica? Por favor, trabalha, fique trabalhando aí que nós precisamos de vocês. Mas se o seu cuidado com o seu mundo, se a sua busca por um cônjuge está sufocando o seu relacionamento com Deus, cai fora. Se o seu emprego, o seu trabalho, o seu estudo, seja lá o que for, se qualquer coisa estiver sufocando a semente, a palavra de Deus na sua vida, então está na hora de você fazer mudanças. Porque senão você vai ficar frutífero. Não, pastor, mas até hoje eu fui fiel à igreja. Eu conheço um monte de gente que foi fiel e não é fiel mais. Só porque você dá fruto hoje não quer dizer que você vai dar fruto amanhã. Vai depender do solo que você escolhe ser ou não. Não há nada errado com riqueza ou dinheiro, gente. Inclusive, se quiser me dar um pouquinho de riqueza e dinheiro, eu estou aceitando, não tem problema. O problema não é o dinheiro, não é a riqueza. Paulo escreveu 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, interessante que usa a palavra cobiça, que é muito parecido com sedução. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Paulo falou, tem gente que se desviou da fé, sufocou a semente. Por quê? Por amor ao dinheiro. E quem faz isso, olha o resultado. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você deixa a palavra de Deus ser sufocada em sua vida por causa de riqueza, você vai se traspassar com muitas dores. Vai pagar o preço. Eu nunca vi alguém falar, eu fui infiel a Deus, eu abandonei Deus, eu desobedeci Deus, eu fiz tudo errado, e foi uma maravilha. Eu nunca vi isso. Eu sempre vejo o contrário. A pessoa que faz isso, se arrepende amargamente. Nunca vai lhe dizer. Nunca vou colocar no Facebook e no Twitter. Nunca vou colocar no YouTube. Mas se arrepende. Porque não compensa. O pecado não compensa. O preço é muito alto. Eu já ouvi crentes falar, eu vou fazer esse pecado, Deus bota o preço que eu pago. Oh, estupidez, ignorância. Você assina um cheque em branco e entrega na mão do diabo, é o que você está fazendo. Você acha que o diabo é justo? O diabo não é justo. Muito cuidado. Último ponto, versículo 23, e terminamos rapidinho aqui. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Veja só, ele ouve igual os outros, mas ele compreende. Ele ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse tipo de solo representa a pessoa que ouve e dá fruto. Seja o fruto salvação na vida dele, seja esse fruto a aplicação das doutrinas, ensinamentos, princípios de Deus, que vão gerar
bênçãos que vão gerar glória para Deus. Note as palavras: compreende a palavra, compreende a palavra. Crente assim não se ofende, crente assim não se escandaliza, crente assim não sufoca a palavra, crente assim não é seduzido pelas riquezas e as coisas do mundo, mas ele dá fruto, ele dá fruto. E note que nem todos dão fruto igualmente, uns dão mais, uns dão menos, né? Lembra que dá fruto para 100, outro 60, outro 30, mas dão fruto. Aí eu pergunto, e você? Está dando fruto? Não estou falando de ontem ou de hoje. Fruto que permanece. Fruto hoje, fruto amanhã, fruto. A diferença vai estar no tipo de solo, aquele personagem, o quarto personagem. Que tipo de solo você vai escolher ser? Que tipo de solo você vai ser ao receber a palavra de Deus? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.